Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, sempre vai ao ar às segunda-feira pela BCC Television e também agora está disponível no nosso site, no livrosemrevista.com.br e nas outras ferramentas também, todas elas muito bem disponíveis. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. E vimos fazendo isso ao longo desse nossa trajetória prazerosa ao longo de 12 anos e também desta feita não vai ser diferente. Temos aqui um ser ilustre que veio especialmente da França, não veio especialmente, eu estou só fazendo jactância de palanque aqui, mas ela veio para o Brasil e também nos deu a honra de visitar-nos. Estou falando da doutora Rosana Dantas, que é nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana, pós-doutorado em Neurobiologia dos Ritmos Circadianos, título este obtido na França, responsável pelo projeto de democratização científica, dieta científica na qual explica de maneira lúdica que é uma graça, não há quem não aprenda o que ela ensina, além do que é um livro que ela escreveu, a melatonina não serve só para te fazer dormir, e de fato um livro de pequeno calibre, porém de muita profundidade, e que de maneira assim, quase que esparsa, esclarece um assunto que normalmente a gente não tem muita ciência, os médicos não comentam conosco, e é de suma importância o que essa menina mesmo, muito simpática, por sinal, vocês vão ver, eu já tive o prazer de estar com ela, vocês vão ver, sabe? Que ela escreveu este livro justamente com o intuito de fazer com que essa informação seja disseminada aos quatro cantos e até para as pessoas de um poder aquisitivo menor. Olha, conseguiu o seu intento, eu posso garantir para vocês. Ela editou, como eu falei para vocês, pela editora Chiado, a melatonina não serve só para te fazer dormir. Menina, muito obrigado. Eu que pela agradeço tua visita, pela vinda. pelo convite. Sei que você está muito correndo. feliz. Mas você que nos deixa, você é um encanto, realmente. Ah, obrigada. Escuta, depois a gente fala do livro. Neurobiologia dos ritmos circadianos e dieta científica. Esse palavrão significa... Então, a neurobiologia dos ritmos é uma área da ciência que vai estudar como os ritmos acontecem no nosso corpo. Você sabe que a gente tem um relógio que cicla sozinho durante 24 horas dentro do nosso cérebro? E esse cérebro, essa região, uma regiãozinha super pequenininha que se chama núcleo supraquiasmático, mas não precisa assustar porque é simples. O que ele faz é ter esse ciclo de 24 horas que vai reger outros relógios que a gente tem em todas as células do nosso corpo para manter um ritmo de acordo com cada célula. Então é um relógio rei, a gente chama, um relógio master clock, que vai reger esses outros relógios para manter a nossa fisiologia funcionando bonitinha e essa homeostase, né? Que é deixar o corpo funcionando de maneira estável com o passar do tempo. Essa é a neurobiologia do Queiramos ou não, ele funciona. Ele pode ter alguns problemas, que a gente vai até discutir Sim. depois, mas normalmente ele é um relógio bem dominante e que se acontece algum problema nesse relógio pode acarretar alguns outros problemas para a gente, como eu falo no livro, pode acarretar problemas, aumento da glicemia, pode ter vários problemas metabólicos, tanto nos níveis de gordura no sangue, etc. Então, assim, ter esse relógio funcionando direitinho é um dos parâmetros que vai nos ajudar a ter uma fisiologia funcionando normalzinha, sem doença e saudável. Vamos falando de medicina, esse relógio, qual é a especialidade médica que cuida dele? Neurologia? Pode ser neurologia ou mesmo endocrinologia, porque esse relógio vai
vai ditar para várias células, para várias regiões do nosso cérebro, para várias outras células do nosso corpo, a hora de liberar os hormônios. Então, é um assunto que está ficando muito em voga também por conta disso, que são estudos, se a gente for analisar com outros, ele é até relativamente jovem, né? Se a gente for olhar na escala e for pensar em insulina, que falavam já em insulina, sei lá, 200, 300 anos atrás, e melatonina dos anos 80, 70 para cá. Então, assim, esse estudo é um estudo que tem se evoluindo e todo dia tem uma novidade que sai aí na literatura científica com relação a esse hormônio. Legal. Então, vamos falar da melatonina, vamos falar do teu livro. O que que a gente encontra? O que que o espequinauta, pobre do espequinauta que vai comprar o teu livro? Então, a melatonina é um hormônio que sinaliza para o nosso corpo se é dia ou noite. Então, baseado nisso, o nosso corpo vai se organizar temporalmente. Então, tem várias coisas que vão acontecer no nosso corpo durante a noite, que é quando tem a presença de melatonina, e outras coisas que vão ter a influência da ausência da melatonina. E que se tiver a melatonina ali, por exemplo, pessoas que fazem suplementação sem muita informação, que fazem suplementação durante o dia, isso pode acarretar um problema de desincronização no nosso corpo. Então, por isso que é importante sempre frisar, a melatonina é um hormônio produzido durante a noite e durante o dia não tem produção. Pelo menos essa produção da glândula pineal, que a gente não falou, mas é um hormônio produzido por uma glândula que se chama pineal no nosso cérebro, e é essa melatonina que vai para a circulação e que vai dizer para todas as células, ei, agora é a noite. E quando essa produção cai, então quer dizer que é dia, então pode começar, sei lá, produção de cortisol, por exemplo, de manhã. A produção de cortisol sempre vai ser de manhã, porque a gente precisa de cortisol de manhã. Então, a queda da melatonina vai ser um dos fatores que vai influenciar, então, aumento do cortisol. Um avisa o outro? Como é que funciona? Um avisa o outro? Não, é automático. Como assim? Fecha uma porta, abre outra. É como se fosse fechar uma porta, abrir outra. Não é tão simples assim, mas assim, pra gente entender, é basicamente assim. Acabou a noite, que vai até, digamos, 6 horas da manhã. Sim. Tô certo? Sim, depois. Aí, 6:01, entra o cortisol na parada. Mais ou menos. Mas é assim, mas a ausência da melatonina vai sinalizar para o corpo, agora é a hora de acordar, precisa de energia para você levantar, então vai liberar o cortisol, porque precisa ir lá nas reservas, a gente passou a noite inteira em jejum. Então, ele vai lá nas reservas buscar o açúcar que a gente precisa para todas as células para o nosso corpo funcionar, para a gente levantar. E a pessoa que trabalha de noite? Por exemplo, um vigia, então, isso tem sido um problema nos últimos anos, né? Porque antigamente não tinha esses trabalhos em turno, que a gente chama, né? Então, trabalhar à noite e dormir durante o dia. O problema do trabalho noturno é que aí não tem tanta produção de melatonina, porque invariavelmente a gente está exposto à luz. Então, não vai ter essa produção de melatonina. E a melatonina não vai ser produzida no outro dia, a hora que você for dormir. Porque é uma coisa que é regida por esse relógio, que é esse relógio central, que tem a informação do claro e escuro ambiental. Quer dizer, perdeu. Infelizmente, mas daí para muitas pessoas é importante fazer sempre os exames de rotina para avaliar como é que as coisas estão e de repente fazer a suplementação. E essa melatonina, ela é produzida automaticamente, como você falou? Sim. Por onde ela se produz? Você falou, na glândula pineal. Sim. Se porventura houver uma deficiência na glândula pineal, o cara fica pinel. Não, na verdade não, mas assim, a pessoa tem muitos casos de pessoas que tiveram câncer e que tiveram que tirar a pineal, por exemplo. E aí o cara fica sem melatonina? Fica sem melatonina, mas ele pode até ter uma vida normal, mas assim, tem que sempre estar acompanhando, porque ele vai perder um pouco dessa ritmicidade que a melatonina dá. Então, assim, pode ser que ele tenha algum prejuízo um dia, mas é por isso que essas pessoas têm que sempre estar acompanhadas, mas são casos muito raros, né? Você falou da luminosidade, que o cara está trabalhando de noite, então ele fica atingido por tudo quanto é luz e tal, porque ele precisa ficar acordado, inclusive, senão ele perde o emprego. Tá? Não, e não só isso, cara, o taxista, que tem um monte de pessoas, o radialista, tem um monte de pessoas que trocam o turno. Do dia para a noite, isso. Você, nesses casos especificamente, você cita no teu livro que a luminosidade, inclusive, você fala da incidência da luz azul, do azulzinho. Quer dizer, o
o vídeo do monitor, do laptop, do celular, de tudo isso, também isso nos atinge diretamente e a gente não está sabendo. Não, mas... Não está sentindo. Não, mas tem astúcias que a gente pode usar. Hoje em dia, a gente pode encontrar muito filtro de luz azul, que é um aplicativo que você pode baixar de graça pelo telefone e programar. Eu sempre tenho meu, claro, né? A partir de 8 horas, das 8 da noite às 8 da manhã, é cortada a luz azul. Luz, mas que estranho, né? Eu sempre ouvi falar que a luz azul era uma luz que dava tranquilidade, tanto que o nosso cenário é azul e tal, porque as pessoas vão se sentir mais plácidas, mas não é verdade. Então, ou é verdade, não, só que... depende. A luz azul ela é só um comprimento de onda de todas as cores que existem, né? Então, assim, mas a cor azul é diferente da luz azul, né? A cor azul, muita gente atribui isso mesmo, a tranquilidade, a paz, é o céu, né? Enfim, mas é o comprimento de luz azul que vai impedir a produção de melatonina. Como é que é esse negócio que você pode baixar um app que tira a luz azul? Vários. É mesmo? Sim, para computador, tem para smartphone, para qualquer telefone. E aí então é só baixar que pelo menos do telefone e do computador não vai ter problema a luz azul que vai impedir a produção de melatonina, né? Que barato. Bom, voltando ao livro, que a gente vai e volta. Né? Mas é muito assim. Mas é porque você é muito simpática e a gente vai se enfronhando aí. Eu li no um dos capítulos do seu livro, você fala da melatonina versus Alzheimer. Faz a gentileza de explicar, que eu achei isso contundente. Na verdade, o que mais acontece quando a pessoa tem Alzheimer ou mesmo Parkinson é que eles têm uma dificuldade muito grande de dormir. E isso acarreta muito problema para quem é cuidador, para as pessoas que cuidam também, porque se a pessoa não dorme, ela vai ter muito mais problema. Não é só a questão de não dormir, por quê? Quando a gente dorme, tem um sistema no nosso cérebro que é ativado e que vai limpar os nossos neurônios. Falando simplesmente, ela vai limpar, então, tudo que é resto de metabólito, tudo que é resto de tudo que aconteceu no cérebro durante o dia, só vai acontecer essa faxina se tiver esse mecanismo ligado. Eles chamam até de sistema linfático, que tem o sistema linfático do nosso corpo que vai limpar as impurezas e eliminar. E esse sistema linfático, porque é feito pelas células da glia, que é um tipo de célula neuronal, é esse sistema que vai fazer essa faxina no nosso cérebro. E isso só acontece quando a gente está em alguns estágios do sono, como o sono REM, ou o sono REM, basicamente, que é o sono profundo. Só um parênteses, por isso é que dizem que quem não dorme engorda? Mais também. ou menos. Também tem vários outros motivos, né? Inclusive isso de desregular o seu ritmo, né? Porque tem os ritmos de secreção de vários hormônios que estão relacionados com o metabolismo, como insulina, leptina, que é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, que estão diretamente relacionados com o nosso comportamento alimentar e com o nosso metabolismo, com aumento ou baixa da termogênese, que é o que a gente fala que é o queimar calorias, né? Então, assim, essa desregulação dos ritmos também está sendo associado hoje em dia a esse aumento na obesidade, aumento de doenças metabólicas, justamente por isso também. E aí as pessoas vão comer mais tarde, não é a hora que tem o pico de insulina. Então, o que vai acontecer é que aí a glicose que precisava entrar dentro da célula não tem a insulina, precisa da insulina para a glicose entrar na célula. E se não tem a insulina, a glicose fica ali, e aí vai dar hiperglicemia, a hiperglicemia crônica vai virar um diabetes ou uma resistência à insulina. Então, por isso também que a gente atribui essa coisa de não dormir bem e engordar também. Sei que não é a tua especialidade, você não é médica, mas não. Então, no caso, da maneira como você explana, assim, muito simples, muito empática, né? A gente entende tudo. Quer dizer, o cara que está num processo de Alzheimer, a pessoa que está num processo de Alzheimer, notadamente terá uma perda de melatonina. Normalmente Isso sim. aí é estatístico É estatístico, puro. normalmente Perfeito. sim. Então, não seria razoável você fazer uma suplementação. Uma suplementação de
melatonina? Tem muitos estudos que mostram que a suplementação com melatonina é super importante por isso, porque também, além de consolidar melhor o sono, ela não tem tantos efeitos colaterais como esses outros remédios para dormir, né? Esses de tarja preta. Então, além de consolidar o sono, ela também é um antioxidante poderosíssimo. Então, ela vai ajudar também a eliminar esses radicais livres, que são essas sujeirinhas que vão ficando por ali no nosso corpo, e vai ajudar a eliminar. Então, ela age em várias frentes ali para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que já têm tanto problema, Porque né? a rigor, não é, você melhorando a qualidade do sono, automaticamente o resto Regula acompanha. tudo, Isso vai junto, que É quase lógico. Mas Digo quase e é porque simples nem sempre é possível. sim, Né? mas é o que, para esses pacientes mesmo, consolidação do sono melhora demais a qualidade de vida deles e dos cuidadores também, né? Que ficam mais Porque tranquilos, é muito o sujeito que estressante. está com esse problema, ele quase não sabe que está com um problema. Não, A periferia que sofre, né? não é verdade. Não é? Verdade. É um horror. Uhum, Falando de suplementação, sim. efeitos colaterais de um excesso de melatonina ou quando você ingere, que eu digo não é injeção, mas Sim, ingere... a suplementação. Exato, a suplementação. Qual é o risco que a pessoa corre? Eu acho que de bom ouvir falar para eles, porque Sim, de repente todo importante. mundo vai correr tomar, opa, vou pôr mas isso eu melatonina sempre- no corpo e tal. Não é isso. Eu sempre alerto e deixo isso muito claro, porque melatonina é um hormônio e tem gente tomando melatonina para tudo que é problema, pensando que vai resolver. Tem gente tomando melatonina para ir para academia, porque ela é Melatonina? antioxidante. Olha Pô, as mas ideias. melatonina não... Não, porque ela é antioxidante, aí, como tem o estresse muscular, toma melatonina para resolver isso. Mas isso é o maior absurdo que existe, isso não pode acontecer. E melatonina tem que sempre ser suplementada com auxílio de algum profissional que conhece. E só pode ser feita à noite e tem que ser muito bem estudado essa história de dose, porque às vezes uma dose que é boa para mim pode não ser boa para você, então tem que fazer teste de dosagem, tem que ser normalmente na mesma hora, todos os dias, porque ela vai reger seus ritmos. Então, É um assim, regulador, né? é um regulador, ela não é uma vitamina, ela não é, sei lá, um suplemento, não importa o que, ela é um E é legal, hormônio, é né? legal ou não, que ela não é hidrossolúvel, quer dizer, você toma e Ela- ele fica. Não, ela é lipossolúvel, sim. Hidro e lipossolúvel, é anfifílica, na verdade. Ah, é? Uhum. Não, porque... Essa é uma outra propriedade também da melatonina, que é importante, falo no livro também, que é... Por isso que ela é um antioxidante bom, porque ela pode atravessar qualquer barreira de qualquer célula, então... Eu achava justamente, por ter essa característica, Uhum. não seria tão solúvel, Não. tão assim imediatamente injetável. Não, ela atravessa barreiras hídricas, barreiras lipídicas, ela atravessa qualquer barreira. Pois ela tá? permanece no organismo. Isso Não, que- mas ela é rapidamente metabolizada e Ah, sim? excretada. Uhum. Daí, então, o lance de você saber qual é a dosagem correta. Exatamente, e cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um hábito, cada pessoa tem uma genética, então Não, isso é muito tem que ser muito individualizado também. O que desenvolve para mim com uma certa frequência não desenvolve para você e vai por aí. Exatamente, cada corpo é um e vai reagir. São células diferentes. Né? Exato, históricos diferentes, genética diferente, hábitos diferentes. Então, por isso que é muito importante essa individualização da suplementação quando ela é necessária. Então, naturalmente, nós temos que tomar um cuidado para que não se entupamos. Né, Tem que tomar Agora, muito quais são cuidado. os alimentos que mais podem nos agraciar com a melatonina sem que a gente tenha que recorrer a artifícios? Sim, melatonina ela está presente em todos os vegetais, na verdade. Poxa vida. Melatonina é presente em quase tudo. Melatonina, ela também, mesmo em vegetais, ela tem funções super importantes, como antioxidante, como reguladora de ritmos. E então, basicamente, vegetais. Mas o importante é, por exemplo, a gente precisa de triptofano, que é um aminoácido para a produção de melatonina. Então, é ideal que a gente consuma, para melhorar a produção de melatonina, consumir alimentos ricos em triptofano, né? Por exemplo? É um aminoácido. Todos os grãos,
Feijão, lentilha, grão de bico, uva também é bem rico, repolho tem bastante. Basicamente são as leguminosas, assim, são os carros-chefes de triptofano, né? Por leguminosas, entende-se nozes, amêndoas, avelã. Nozes, amêndoas, avelã, tudo Castanha isso. do Pará, Castanha do e vai por Pará, aí. feijão, soja, tudo isso. Que legal. É. Puxa vida. Escute, e me fala uma coisa, você está na França, que naturalmente tem um sistema diferente, um sistema público de saúde diferente do nosso. Sim. Aqui, não sei se você tem notícias, mas como que nós aqui encaramos essa chamar de problemática ou situação da melatonina, lá e cá, se é que você tem esse parâmetro? Tenho. É uma sacanagem perguntar isso, Não, mas é que agora a melatonina ficou proibida pela Anvisa por muitos anos. Justamente por essa banalização da suplementação. Perfeito. Então, agora há pouco tempo, a Anvisa voltou a liberar a melatonina, mas com prescrição médica. E daí precisa ir para a farmácia de manipulação. Na verdade, sim, para a comercialização da melatonina, eu não estou muito por dentro aqui como que está acontecendo. Eu também não faço a menor ideia. Mas eu acho que, por enquanto, só é possível com receita médica e manipulada. E lá, melatonina, a gente pode comprar pela internet, tem Lá, no supermercado, onde tem os suplementos alimentares ali, você acha melatonina. Então, assim, o acesso é bem mais fácil. E o que você particularmente acha disso? Olha, eu acho muito complicado que seja assim tão banalizado, porque, e ainda mais agora, que as pessoas têm visto a melatonina como uma salvadora da pátria, né? A salvadora da humanidade. Não é bem assim, ela é um hormônio e ela precisa ser vista como tal. Precisa ter muito critério para fazer a suplementação, então, assim, não pode tomar a qualquer hora do dia, então tem que ter todo esse cuidado com horário, com dosagem, como a gente tinha falado antes. E aquela história que cada pessoa é uma pessoa, e aí se ela precisar realmente de suplementação de melatonina, que essa suplementação seja feita com acompanhamento médico. Então, menina, mas você não acha que essa banalização lá na França talvez não seja em função das informações que o pessoal tem e pode tomar um pouquinho mais de cuidado? Possível, mas eu acho que eles também não têm toda essa informação. Ah, é? Não. O lance comercial está muito mais forte. Mas ela sempre está sendo vendida como um auxiliador do sono, né? Então isso me desinquieta um pouco, porque a pessoa vai tomar para dormir, então ela vai tomar à noite, ela não vai tomar de manhã, no meio da tarde. Então, assim, isso é uma coisa que me tranquiliza um pouco, mas ao mesmo tempo é complicado. As pessoas têm que entender que é um hormônio. Isso pode gerar uma série de enfermidades que vai entupir a rede pública de saúde, não? Mas eu espero que não, mas acho que as pessoas lá são muito mais curiosos para buscar informação também, isso eu sinto. Tá. Bom, a internet nisso pode ajudar, pode Sim. atrapalhar também, né? É. O ideal, em resumo, o ideal é sempre procurar um profissional de saúde. Exato. E Sempre. fazer a suplementação sempre acompanhado de um profissional. Infelizmente, nós estamos terminando. Infelizmente mesmo. Eu adorei. Vai ter algum outro livro, algum outro tema, não? Então, tá saindo. Daqui a pouquinho mesmo? mais um. E mais dois, na verdade. Opa! Mas ainda não sei quando eu voltar para a França, eu vou sentar e ver quantas anda e voltar a escrever. Mas eu tô sempre escrevendo nas minhas redes sociais sobre assuntos. Rede social, qual que você tem? Conta aí pra gente. O Dieta Científica, tem Dieta Científica, aliás, site. Está no visor. Isso, o site é o dietacientifica.com, e aí tem Dieta Científica no Instagram, tem Dieta Científica no Facebook, tem canal no YouTube, então é Dieta Científica em todos os lugares. Eu particularmente recomendo, eu não conhecia todos os outros, mas o Dieta Científica eu conheci, fui lá pesquisar e tal, e realmente é sensacional. A maneira como você expõe, a maneira como você explana é muito, muito popular. Sim. Essa é a ideia, né? É essa a ideia, justamente isso, trazer ciência para as pessoas que não teriam acesso àquele tipo de informação
se fosse por outro meio. E aí eu tento fazer a linguagem mais simples possível Não, para você consegue, você não tenta, você consegue. para atrair mesmo o pessoal e mostrar que ciência é importante, né? E principalmente a busca da ciência. A busca da ciência, isso. Eu espero realmente que todas as forças benfazejas do universo se mantenham assim, com essa vontade, com essa volúpia do saber, com essa volúpia de ensinar principalmente. Obrigada. E que, olha, portas abertas para você, sem portas, janelas, alçapões, estão todos abertos para você. Muito obrigada. Volte sempre, por favor. Pelo convite, foi uma delícia estar aqui, eu adorei. Eu tenho certeza que todos eles adoraram você também. Volte sempre. Muito obrigada, obrigada. Antes de terminar, pessoal, eu quero agradecer ao pessoal da técnica, que sempre com muita eficácia nos leva até os equipamentos de vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.lusófono.com nos insere em todo o universo lusófono e, em suma, todos aqueles que estão sempre nos dando guarida, sempre nos dando suporte e queira as forças benfazejas também que nos agraciem com alguma coisa e que nós continuemos juntos. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado pela companhia, pela amizade e pela delicadeza. Até já. Tchau, tchau.